Caso que está repercutindo bastante. Uma mulher trans foi presa em São Paulo. Aí você se pergunta, João, e o que ela tem a ver com o nosso estado aqui do Paraná? Pois é, porque ela está sendo acusada de um crime cometido em Ponta Grossa. Realizava procedimentos estéticos, mas não tinha formação de médica e ela é a suspeita de ter provocado a morte de uma travesti, porque aplicava silicone industrial. Você, quando fala em qualquer procedimento, vai na clínica, num hospital, mas essa mulher que foi presa, essa mulher trans, o Oswaldo, como foi preso, ele realizava o procedimento, ela realizava o procedimento na casa das pacientes. É reportagem agora do William Bittar, vamos ver. Edivaldo de Abreu Souza, conhecido como Scalet, de 56 anos, foi preso pela Polícia Civil de São Paulo, mas a história se passa em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Isso porque Edivaldo é investigado na morte de Cristiane Andréa da Silva, em outubro do ano passado. A mulher trans foi encontrada morta após passar por um procedimento estético. Segundo as investigações, Cristiane contratou os serviços de Scalet num valor de R$ 1.550 para colocar próteses de silicone. Só que neste caso, o silicone utilizado foi um industrial, sem qualquer recomendação médica. E o pior, Scalet não tem nenhuma formação que a autorize realizar qualquer cirurgia estética. Tudo era feito de forma clandestina. As investigações elas têm início no dia 24 de outubro, quando chega um chamado do hospital, dando conta de que teria dado entrada, através do atendimento do SAMU, uma vítima que estava sendo submetida a uma cirurgia para implantação de silicone industrial no interior da sua própria residência, e essa pessoa teria entrado em óbito no hospital em razão de intercorrências dessa cirurgia ilegal que estava sendo realizada. Esses foram os materiais apreendidos na casa de Cristiane quando ela foi encontrada morta. Local sem qualquer preparo para a realização do procedimento. Tudo aconteceu em cima da própria cama da vítima. As investigações apontaram ainda que não era a primeira vez que ela fazia aplicação de silicone industrial na vítima Cristiane, já tendo um relato de que ela teria introduzido silicone industrial na região das nádegas da Cristiane tempos atrás. Essa operação irregular não teve nenhuma maior intercorrência, mas, infelizmente, quando foi feita a aplicação na região dos seios, a Cristiane veio a óbito e não acabou resistindo. Quando o marido da Cristiane chegou em casa, percebeu que algo estava errado e decidiu chamar o socorro médico. Mas Scalet pediu para ele não falar nada sobre o procedimento estético, muito menos sobre a utilização de silicone industrial. E foi aí que ela fugiu, não dando mais nenhum sinal. Quando a polícia chegou lá e começou as investigações, descobriu que a Cristiane não era a primeira vítima dela. As investigações elas avançaram, conseguiram identificar quem era essa pessoa, que foi identificado como Edivaldo, uma pessoa que já tem anotações criminais pela prática de um crime cometido nas mesmas circunstâncias na cidade de Marília, no estado de São Paulo, e identificou-se que essa pessoa ela praticou um homicídio naquela cidade, inclusive responde por este fato, e veio novamente agora aqui na cidade de Ponta Grossa e praticou este crime contra a Cristiane. As investigações apontaram que Scalet atuava em vários estados brasileiros e como bombadeira, termo usado para pessoas que não possuem nenhuma formação médica e usam silicone industrial ou outros produtos para fins estéticos. E as pacientes, sempre mulheres trans ou travestis. Essa é uma situação, infelizmente, que muitas vezes acabam gerando óbito dessas pessoas que estão em uma situação já de vulnerabilidade, Então é um alerta que a Polícia Civil faz do risco que essas cirurgias acabam apresentando para essas pessoas. É sempre um risco muito grande qualquer aplicação de corpo estranho em situação que não seja hospitalar, que não seja praticado por um médico, que é um especialista formado para isso. Isso acaba colocando em risco a vida dessas pessoas e, infelizmente, a Cristiane acabou perdendo a vida nessa situação. As investigações demonstraram que essa cirurgia foi pago o valor de R$ 1.550 para essa cirurgia, que foi o que acabou ocasionando a morte dessa vítima. Scalet foi presa preventivamente e deve ser indiciada por homicídio e exercício ilegal da medicina. Ele está sendo indiciado pela prática de crime de homicídio doloso, tá? Por quê? Porque ele assume o risco de produzir o resultado. É óbvio que para você realizar uma cirurgia, você precisa ser um médico ou ter uma formação
para aquilo. Se você acredita que por qualquer outro motivo você possa fazer esse tipo de cirurgia, você tem que saber que qualquer cirurgia ela envolve o risco de causar a morte dessa pessoa e que você precisa ter o suporte médico e a formação para que isso não ocorra, para fazer isso dentro das normas, dentro das regras. Então, se você assume esse risco de produzir o resultado morte, você deve responder pelo homicídio doloso. Tá? Lembrando aqui que é uma pessoa que já praticou um homicídio nessa exata circunstância. Então, é impossível ela dizer que ela não tinha conhecimento de que ela poderia ocasionar a morte de alguém. Inclusive, no estado de São Paulo, ela também responde pelo homicídio doloso pelo exercício irregular de medicina. Porque quem pratica uma cirurgia sem ter uma formação médica para tanto, obviamente ela assume o risco de produzir o resultado morte e por isso que ela deve responder. Bom, cometer um crime vai responder por isso. Agora, o que mais me pega aqui, que eu fico pensando, é a pessoa que se submete a uma condição dessas. William Bittar, R$ 1.500 para colocar um silicone, no mínimo é 15, 20 mil. Infelizmente, estas mulheres aí que querem fazer esse tipo de procedimento estão colocando a própria vida em risco na mão de uma pessoa que sequer tem formação médica. Exatamente, João. E o que chama a atenção também foi que a Scarlett aí, ela acaba encontrando um nicho, né? Ela acaba entendendo que ali ela pode ganhar um dinheiro fácil. Cobra R$ 1.500 ali por um procedimento estético, que na verdade é completamente irregular. Essas injeções de silicone industrial, o nome já fala, né? Silicone industrial não é para o corpo humano. Então, nisso já chama a atenção. E ela, nesse nicho, o que a gente percebe é que ela não queria o bem-estar das vítimas. Ela queria, de fato, o dinheiro, que vinha muito fácil. E aí a gente sabe que muitas mulheres trans, muitos travestis acabam tendo uma vulnerabilidade maior, né? Até acabam tendo uma condição financeira muito menor e aí acabam se submetendo a pagar um valor mínimo para ter um procedimento, para achar que o corpo vai absorver aquilo da melhor forma. Num primeiro momento pode até acontecer, até a gente que reparou aí na reportagem que o delegado fala que nas vítimas ela teve uma primeira aplicação e na segunda elas tiveram complicações. Mas fato é que nesse caso ela responde pelo homicídio doloso porque ela já teve uma situação de homicídio que aconteceu lá atrás e agora ela tem uma aqui em Ponta Grossa e foi presa por esse crime de Ponta Grossa. Ela foi presa lá em São Paulo, deve ser transferida para cá e a gente deve ter novidades ainda desse caso nos próximos dias, João. Pois é, e a polícia segue acompanhando as investigações, William Bittar também, porque o número de vítimas pode ser maior. Aconteceu dessa vítima perder a vida, mas quantos outros procedimentos ela não realizou? Também em mulheres trans, que ainda não deu nada, mas será que não vai acontecer desse tipo na casa das pacientes? A gente torce para que não. Bittar, obrigado pelas informações, voltamos a conversar daqui a pouquinho.